Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Estatística e Geotecnia. E hoje nós vamos falar sobre um tópico interessante sobre inferência estatística. Também uma forma de modo como entendimento básico, teórico, para que quando a gente tiver nossa aula de dúvidas, a gente possa esclarecer com exemplos, por exemplo, mais práticos, e a gente possa aplicar esse cunho teórico do que nós estamos percebendo nesta videoaula. É sempre interessante para aqueles que estão pela primeira vez ou que se já estão e não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho de notificações para que você possa fazer parte dessa família e a gente possa propagar conhecimento, tudo de forma gratuita. É sempre um prazer compartilhar conhecimento com todos vocês. Dito isso, nós na nossa aulinha de hoje, nós vamos motivar da mesma forma do que nós falamos sobre a aula de distribuições amostrais, no conhecimento de que nós temos um modelo probabilístico envolvido numa determinada variável aleatória nossa de interesse, só que conhecer apenas o modelo probabilístico não satisfaz, não nos dá, por exemplo, a condição de calcular a probabilidade de x ser maior do que um determinado valor. Por exemplo, se aqui nós pensássemos que x tem distribuição binomial de parâmetros n e θ, para que eu possa computar a probabilidade de x ser maior do que um x, eu iria ter que computar a probabilidade para todo valor de x, ou de i, vamos pensar assim, i maior do que o x, aqui então seria de x, x mais 1 para frente, seria mais ou menos isso, né? Ó, até a condição n aqui, e aí eu ia ter que expressar a combinatória de n e a i, que multiplica θ elevado a i e 1 menos θ elevado a n menos i. Perceba que se nós não conhecermos θ e n para esta situação, o cômputo dessa probabilidade fica inviável. E aí eu não conseguirei saber qual é a chance dessa variável aleatória ser maior do que um x. Então, o que se faz necessário? Quando nós computamos essas probabilidades, nós subentendemos que estamos com o conhecimento populacional, das características populacionais. Isso é um cunho teórico de estudo. A gente sabe que na prática, essas características populacionais nem sempre nós não a conhecemos. Então aí o que é que se faz necessário? Se faz necessário, apesar de eu conhecer isso daqui, vamos então, em uma dada população, retirar uma amostra dessa população, essa amostra dita uma amostra aleatória, x1, x2, de tamanho n, e aí o que é que eu vou fazer? Por meio dessas medidas ou dessa amostra, nós vamos buscar funções dessa amostra para que a função, que nós vamos chamá-la de estimador, ela possa representar o referido parâmetro desconhecido. É claro que a relação funcional desta medida
com esta daqui, ou seja, desses parâmetros, que são números, eles têm que ter uma relação, na realidade, θ chapéu não é um número, né? É uma função. Θ aqui é uma característica específica que, dado uma certa população, esse valor desse parâmetro ele está fixado, mas que nós não o conhecemos. Então, o que é que a gente quer? A gente quer que a relação dessa característica aqui ela seja equivalente com essa. O que é que eu estou querendo dizer? Vamos dizer que esta medida aqui, em particular, essa da binomial, ela representa a probabilidade do sucesso em que o espaço paramétrico dessa distribuição desse parâmetro ele está entre 0 e 1, né? Então, isso aqui refere-se a uma proporção, a chance, a probabilidade do sucesso, né? De ocorrência de uma determinada situação em que o experimento ele seja dicotômico, né? Na realidade, aqui a gente está contando, X está contando o número de sucessos em cada experimento dicotômico, que a gente denomina de Bernoulli. Experimento de Bernoulli. Então, aqui, se eu estou retirando uma amostra, e dessa amostra eu estou retirando uma função que a gente vai chamar de estimador dessa amostra, essa função ela tem que representar algo como uma proporção também, igual o que ocorre para θ. Eu não poderia aqui estar falando, por exemplo, de uma característica como de variabilidade, como por exemplo a variância ou o coeficiente de variação nessa situação. Porque não seria uma função que me traria uma característica equivalente ao que ocorre com θ, por exemplo. Um outro caso, vamos supor agora que x é modelado por uma distribuição normal com média μ e variância σ2. Vamos supor que eu não conheça μ. Aí eu vou lá na minha amostra de tamanho n, e se eu sei que esse parâmetro é um parâmetro de localização, isto é um parâmetro que reflete uma medida central ao conjunto populacional, então eu não posso pensar numa função da amostra que não seja algo próximo de uma média, ou de uma mediana, ou de qualquer outra função que reflita uma medida de tendência central. Por quê? Porque a característica desse parâmetro é um parâmetro de localização. Então, nesse caso aqui, a gente precisa de uma medida de tendência central que seja algo equivalente, que reflita esse parâmetro, que ele é desconhecido. Então, aqui não fazia sentido eu pensar na variância, não faria sentido eu pensar aqui no CV ou no desvio padrão. Por quê? Porque essas medidas são medidas de variabilidade. Elas não refletem uma medida de posição, no caso, como a média populacional. Ok? Beleza. Então, o que nós queremos nessa situação é representar, e veja que em distribuições amostrais nós falamos, funções da amostra também são variáveis aleatórias. Então, esse θ chapéu aqui, por sua vez, ele tem um modelo probabilístico envolvido e que, por sua vez, ele tem parâmetros atrelados a esse modelo também. O que é que a gente quer, então, pensar? Dependendo da situação, nós podemos criar funções em que essas funções elas vão me dar um valor pontual para esse parâmetro desconhecido, ou ela pode me dar o que nós chamamos de região. Então, quando
esse estimador, que é uma função da amostra, tá? Ele me dá um ponto específico. Nós temos uma sub-área dentro da estimação. Então, para que a gente possa nortear, o que é que representa a estimação? Representa nós criarmos funções amostrais para que elas possam representar parâmetros desconhecidos. Então, no caso, quando a função amostral que nós estamos criando, ela me resulta em um único valor amostral, que é um ponto específico amostral, eu estou dentro do mundo da estimação pontual. É quando eu preciso de uma informação precisa do parâmetro desconhecido. Precisa no sentido assim, eu preciso de um número que possa representar este parâmetro que eu não tenho na minha mão. Por quê? Por exemplo, nesse exemplo aqui da probabilidade, não adianta eu lhe dar um leque de possibilidades para esse parâmetro θ, porque eu não preciso de um leque de possibilidades de parâmetro θ. Eu preciso de um valor para θ para que eu possa inseri-lo aqui na função de probabilidade nesse caso e fazer o cômputo dessa probabilidade, P de x maior do que x. Se você chegasse aqui para mim e dissesse assim, esse θ ele está entre esse LI e LS aqui, claro que esse LI e LS esteja dentro do espaço paramétrico, né? Então, aqui nesse caso, eu estou dizendo assim, o θ, o valor de θ eu não sei não. Mas eu sei que ele está entre um LI e um LS. Vamos supor, ele está entre 0,4 e 0,6. Entre 0,4 e 0,6 existem infinitas possibilidades. E para mim não serve. Para mim serve um ponto, um número específico. Me dá esse número aí específico. Então, nessa situação aqui, eu estou numa situação em que a estimação pontual ela resolve esse problema para mim. Então, na estimação pontual, nós temos diversas características envolvidas, como, por exemplo, métodos filosóficos e estatísticos para se determinar um estimador pontual. E aí entra diversas ideias, como, por exemplo, estimadores de máxima verossimilhança, que se baseia na função de verossimilhança para poder encontrar o estimador. Existem métodos momentos, que é baseado nas esperanças, na esperança matemática com a esperança, ou melhor, o momento amostral com o momento populacional, em que o momento populacional está relacionado com a esperança. Nós temos também o método dos mínimos quadrados, que é quando nós precisamos de situações em que o modelo é um modelo de regressão, e esse modelo de regressão ele tem parâmetros atrelados, e nós precisamos de informações sobre esses parâmetros para, por exemplo, fazer previsões, predição. Nós temos também a parte de estimadores bayesianos, que se baseiam na inferência bayesiana, em que a gente, na estatística básica, muitas vezes, na disciplina de um modo geral, a gente acaba não abordando esse tipo de situação. E nós temos também a outra situação. Bem, aí o que acontece? Definido esses métodos, pode ser que tais métodos me levem a estimadores diferentes de parâmetros. A pergunta é, qual o melhor estimador? E aí a gente parte para a avaliação de estimadores, em busca do melhor estimador. E aí a gente entra em vários critérios de características para a determinação de um melhor estimador. A gente entra na condição do viés, da consistência, eficiência e diversas outras situações.
para que possa determinar. Tudo isso por quê? Porque existe um problema no estimador pontual. Quando eu uso uma função, que é um estimador, para obter a estimativa, ou seja, o resultado desse estimador, para que ele possa representar o parâmetro desconhecido, a pergunta que fica é: quão próximo, qual a chance que esse estimador pontual está do meu parâmetro? É uma chance alta? É uma probabilidade alta? Eu não tenho essa informação atrelada. Ao invés disso, abrindo mão então da precisão, a gente entra para outra condição, que é uma função em que ela me dá um intervalo de possibilidades para o estimador e que esse estimador possa representar, me dar uma região onde esta região possa conter o parâmetro desconhecido. E aí a gente entra no mundo da estimação intervalar. Onde é que isso aqui é muito criado, utilizado? Por exemplo, nas pesquisas eleitorais, em que nós temos um parâmetro que é a porcentagem de pessoas que votam em um determinado candidato. E para mim, não necessariamente para resolver o problema de dizer que quem ganhará as eleições será o candidato A ou B, eu não preciso de um valor preciso, de um número em que possa este número representar essa proporção populacional que vota nesse candidato A, B ou C, e que ao invés disso eu posso ter uma região onde esta região possa conter esse parâmetro desconhecido. De tal modo que quando eu possa confrontar essas regiões, que não é a melhor forma, mas é uma das condições, das formas como, por exemplo, a mídia expõe essas pesquisas, esses tipos de pesquisa, e que a gente pega as regiões onde ocorre, onde há a possibilidade dessas regiões poderem conter essas proporções de cada candidato, em que quando essas regiões não se interceptam, eu consigo definir ou dizer com uma confiança quem poderá ganhar as eleições. Então, esse tipo de situação, eu posso abrir mão da precisão, ter uma região ao invés de um valor de possibilidades para que este seja o representante do parâmetro desconhecido, só que tem uma vantagem no processo. Agora eu tenho probabilidade associada a esta região, coisa que eu não tinha quando eu definia um estimador pontual. Aqui agora eu posso dizer, com esta técnica ou com este tipo de função que me gera esse intervalo, eu posso dizer que com uma probabilidade de 95%, esta região pode conter o parâmetro desconhecido. Ao passo que o complemento disso, que seria 5%, pode ser que esta região não contenha. Seria como se fosse o seguinte: se nós simulássemos 100 amostras e computássemos para cada amostra uma região, né, para o parâmetro desconhecido, nós diríamos que em 95 delas, se eu estou tendo uma confiança de 95%, nós diríamos que em pelo menos 95%, ou melhor, 95% dos intervalos, estas regiões conteriam o parâmetro desconhecido. E em no máximo 5 dos intervalos, isso poderia não ocorrer. Então, em termos práticos, seria isso o que o nosso coeficiente de confiança nos proporciona. Aqui nesse caso, então, eu digo que eu estou abrindo mão da precisão por uma região, mas que agora eu tenho probabilidade associada a esse processo, coisa que o estimador pontual não tem.
Ok? Então, a estimação, ela cruza esses dois caminhos. O sentido da estimação pontual e o sentido da estimação intervalar. Nesse contexto, a estimação pontual tem as suas vantagens e desvantagens, e também para problemas específicos onde ela é necessária para poder ser utilizada. E em outras situações, a estimação intervalar, ela também me dá resultados. Em que outro contexto a estimação intervalar pode me dar resultados? Por exemplo, na parte de controle de qualidade. Então, quando você usa, por exemplo, as cartas de controle, em controle de processos, você está, por exemplo, estudando estimação intervalar nesse processo indiretamente, para a criação dos seus limites lá. Então, é isso o que nós temos na parte de estimação. O que é que isso aqui vai ser importante? Bem, na parte de estimação pontual, nós em particular, por meio dela, geralmente a parte de estimação intervalar, a gente usa, existem diversos métodos também para se determinar intervalos de confiança. O que a gente mais utiliza dentro da estatística básica, assim, quando está ensinando, é falando do método da quantidade pivotal. E esse método, ele vai ser utilizado também quando a gente vai estudar a parte de testes de hipóteses, quando a gente não usa técnicas mais rebuscadas, como, por exemplo, teste da razão de verossimilhança, em que por ele a gente vai encontrando as decisões para rejeição ou não da hipótese H0, quando a gente está estudando isso em teste de hipótese, a gente se limita apenas nas quantidades pivotais, que por meio dela a gente consegue, para as aplicações básicas que nós temos para a limitação da disciplina e do contexto que nós temos, a gente consegue resolver ou obter um critério de tomada de decisão quanto à rejeição ou não da hipótese H0 por meio das quantidades pivotais. Era isso que nós queríamos tratar para essa aula de hoje, lembrando que na nossa aulinha, quando nós formos falar sobre as nossas aulas de dúvidas, nós vamos fazer aplicações sobre esse cunho teórico que nós estudamos para essa aula de hoje. Ok? Espero que tenham gostado. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!